Olá, tudo bem com vocês? Meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite, ou quem sabe minha boa madrugada para você que está aí acompanhando a nossa aula nesse momento. Eu sou a professora Andréia Viana, sou professora de legislação do Grupo IEP e hoje estou aqui para dar continuidade na nossa matéria. Na aula anterior, nós falamos sobre o histórico do direito do trabalho. Nós falamos do trabalho desde os primórdios da humanidade e hoje nós daremos um passo à frente e passaremos a tratar da relação de emprego, da relação de trabalho. Nós conceituaremos o empregado e o empregador. Bom, nesse primeiro momento é oportuna a introdução, que vem nos dizer que o trabalho é um direito social fundamental e por isso ele é até mesmo garantido na nossa Constituição Federal Brasileira, lá no capítulo 2, que trata dos nossos direitos sociais. Além disso, ele nos auxilia no desenvolvimento humano, no nosso desenvolvimento físico, no nosso desenvolvimento psíquico e social. Portanto, tem que haver esse interesse no estudo do direito do trabalho. Afinal, o empregado e o empregador, eles têm que saber quais são os seus direitos e os seus deveres. Passaremos agora a fazer a diferenciação entre a relação de trabalho e a relação de emprego. Bom, o termo relação de trabalho, ele é um gênero, ou seja, é algo bastante amplo. Temos como conceito que a relação de trabalho é toda relação jurídica cuja prestação é uma obrigação de fazer consubstanciada no labor humano. O que seria labor humano? No trabalho humano. Olha como esse conceito é amplo. Temos como espécie de relação de trabalho a relação de emprego, de trabalho autônomo, eventual, avulso, cooperado, voluntário, o estágio, entre outros. Assim, o termo trabalho diz respeito não só às atividades remuneradas que realizamos, mas também a outros tipos de atividade, como o trabalho voluntário que foi citado. Também existem trabalhos que não implicam necessariamente a existência de um empregador. O trabalhador autônomo, por exemplo, não se relaciona com o empregador. Chegamos então ao entendimento de que o conceito de trabalho, como já foi dito, é algo bastante amplo, que abriga várias possibilidades. E uma dessas possibilidades é a relação de emprego. Como já foi dito, a relação de emprego ele é uma espécie. Memorizemos então que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Na relação de emprego está presente o vínculo obrigacional, que une o empregado e o empregador. Desta forma, quando falamos de relação de emprego, sempre teremos os personagens empregado e empregador. Temos ainda como elementos caracterizadores pessoa física, não eventualidade, subordinação, onerosidade e pessoalidade, que passaremos a estudar mais adiante. Bom, passaremos a falar agora sobre os sujeitos da relação de emprego. Como dito anteriormente, são sujeitos da relação de emprego o empregado e o empregador. O empregado está conceituado lá no nosso artigo 3º da CLT, que conceitua o empregado como toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Bom, por meio do conceito de empregado descrito lá no artigo 3º da CLT, nós podemos identificar a presença de 5 requisitos caracterizantes da relação de emprego. E eles são pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. E nós passaremos agora a estudar de maneira individual cada um desses itens. Bom, nosso primeiro elemento caracterizante da relação de emprego se trata da pessoa física. O empregado ele tem que ser necessariamente uma pessoa física, ou seja, uma pessoa natural, assim como eu e você.
Inexiste a relação de emprego entre o empregador e uma pessoa jurídica, correto? Já nosso segundo item é a pessoalidade. O empregado que presta o serviço de forma pessoal não pode ser substituído. Ou seja, eu contratei o João para estar lá na minha empresa amanhã cedo, eu vou chegar lá e vou estar esperando ver quem? O João. Não o José, o Mário, mas o João. Agora, excepcionalmente, o empregado pode se fazer substituir, mas tem que ter a concordância do empregador. E repito, tem que ser de maneira eventual. Assim não ocorrerá a descaracterização da relação de emprego. Bom, temos como característica importantíssima da relação de emprego a onerosidade, que nada mais é do que o salário, a contraprestação recebida pelo empregado pessoa física pelo serviço prestado. Afinal das contas, o que o empregado espera no final do mês após ter trabalhado? O salário. Todo empregado, ele almeja um salário. Se você está trabalhando, mas não almeja um salário, você faz um trabalho voluntário. E trabalho voluntário não é emprego. Temos ainda a não eventualidade, a continuidade. O trabalho deve ser habitual, contínuo. Se eu contratei o João para trabalhar lá na minha empresa toda segunda e quarta, eu sei que toda segunda e quarta o João estará trabalhando naquele determinado período que foi contratado com ele. Não precisa ser todos os dias, mas é aquela certeza de que toda segunda e quarta, terça e quarta, uma vez na semana, o João vai estar trabalhando na minha empresa. Essa é a habitualidade. Temos ainda a subordinação jurídica. O empregado ele é um trabalhador cuja atividade é exercida sob a dependência de outro. Se os serviços são executados e não são subordinados, o trabalhador não será empregado, mas sim um trabalhador autônomo. Todo empregado ele é subordinado ao seu empregador. Bom, antes de falarmos do próximo sujeito da relação de emprego, o empregador, é importante citarmos alguns exemplos de trabalhadores que não estão em uma relação de emprego e, portanto, eles não são protegidos pela CLT, mas por outras legislações. Nós temos como exemplo de trabalhador o trabalho autônomo, que é a pessoa física que, por conta própria, exerce atividade econômica. Ou seja, é aquele que assume os riscos da sua atividade. Ele não é empregado por quê? Porque ele não é subordinado a ninguém. O empregado ele é subordinado ao seu empregador. Agora, o trabalhador autônomo ele não é subordinado a ninguém. Ele assume os riscos da sua atividade. Nós temos como exemplo o médico, advogado, arquiteto. E vamos marcar essas palavras-chave, que é: o trabalhador autônomo assume o risco e ele é sem subordinação. Bom, temos como segundo exemplo de trabalhador, no caso, como nós já falamos, aquele trabalhador que não está numa relação de emprego, né? O trabalho eventual, que é aquela pessoa que presta serviço de maneira fortuita, ocasional. Ou seja, temos como exemplo boia fria, que ele vai ser chamado apenas naquela ocasião. Ou então chapa, que ajuda na descarga daqueles produtos que os caminhoneiros levam em seus caminhões, entendeu? E por que essa não é uma relação de emprego? Porque não existe a habitualidade. Lembra que eu expliquei lá atrás aqueles 5 itens sobre a relação de emprego? Então, para haver a relação de emprego, tem que haver a habitualidade. E no caso do trabalhador eventual, não existe essa habitualidade. Por isso, ele está numa relação de trabalho e não numa relação de emprego. Nosso terceiro exemplo de relação de trabalho é o estágio. Considera-se estagiário o estudante que sem vínculo de emprego, logo no começo já colocamos aqui, ele não possui vínculo de emprego. Presta serviços a uma pessoa jurídica, que em troca oferece ao aluno a possibilidade de aprender na prática situações de trabalho
relacionados ao curso em que está matriculado em uma instituição de ensino. Esse aluno ele pode estar na educação do ensino médio, educação profissional de nível médio, do curso superior ou da escola de educação especial. Ele não recebe um salário, mas uma bolsa auxílio, podendo ainda trabalhar gratuitamente. Tem direito a seguro contra acidentes pessoais. O trabalho funciona como um complemento ao seu aprendizado profissional. Afinal, a prática da profissão somente é adquirida através do trabalho. Esta é a finalidade do estágio: proporcionar o trabalho como uma complementação do ensino do curso que aquele aluno está estudando. Ou seja, se o trabalho for realizado num assunto diverso daquilo que o aluno estuda, aí já não é estágio, aí caracteriza a relação de emprego. O estágio ele tem que ter relação com aquilo que o aluno está estudando, com aquela profissão que ele almeja, tá bom? Voltando a falar agora dos sujeitos da relação de emprego, temos o empregador, que é aquela pessoa física ou jurídica que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Falaremos agora do contrato individual de trabalho. O contrato individual de trabalho é um acordo de vontade celebrado entre o empregado e o empregador que dá início à relação de emprego. Lá no nosso artigo 442 da CLT, da nossa Consolidação das Leis Trabalhistas, está conceituado que o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Contrato individual de trabalho é o acordo de vontades, tácito ou expresso, por prazo determinado ou indeterminado, pelo qual uma pessoa, denominada empregado, se compromete, mediante o pagamento de uma contraprestação salarial, a prestar trabalho não eventual e subordinado em proveito de outra pessoa, física ou jurídica, denominada empregador. Na página anterior foi dito que o contrato individual de trabalho ele pode se dar de maneira tácita. E o que seria um contrato tácito, eu te pergunto? No contrato tácito, ou seja, silencioso, subentendido, a reiteração da prestação de serviços pelo empregado ao empregador, por si só, já gera um contrato. Se caracteriza um ajuste tácito, mesmo que não exista um prévio acordo por parte do empregado e do empregador. Eles não conversaram sobre isso, eles não escreveram esse contrato. Mas a continuidade do trabalho por parte do empregado, sem a oposição do empregador, revela a existência de um contrato firmado de maneira tácita. O exemplo que eu posso dar para vocês, imagina um restaurante. Todos os dias, um senhor vai até a porta desse restaurante, espera a chegada dos clientes e então se oferece para manobrar os veículos. Ele dá essa comodidade para os clientes desse restaurante. Ele manobra, estaciona enquanto os clientes vão frequentar o restaurante. O dono do restaurante vê que esse senhor está todo dia na porta realizando esse trabalho. Todos os dias que o restaurante abre, esse senhor ele chega num horário adequado de um funcionário e se propõe a estacionar os veículos dessas pessoas. Ele faz um trabalho de manobrista. Só que o dono do restaurante, ele não se opôs, ele não falou: seu João, eu não quero que o senhor faça esse trabalho aqui. Ele silenciou. E nesse caso, silenciar é permitir. Então, só isso já gera um contrato tácito de trabalho. O contrato individual de trabalho, ele também pode ser um contrato escrito. É o famoso contrato preto no branco. É aquele tipo de contrato que pode ser reduzido a termo. Como também a simples assinatura na carteira de trabalho já se caracteriza como um contrato escrito. Também pode ser aquele contrato um pouco mais minucioso, onde será especificado o nome, a qualificação do empregado e do empregador. E também pode estar previsto os objetivos daquele contrato, os direitos e as obrigações dos contratantes, a jornada de trabalho, o salário que será pago.
Então, tudo isso pode estar escrito lá naquele contrato escrito. Uma outra forma que existe de contrato individual de trabalho é o contrato verbal. O contrato verbal é o mais comum das formas de contrato de trabalho. Na maior parte dos casos, a relação de emprego é acertada oralmente. O contrato é feito na base da confiança entre o empregado e o empregador, onde não há documentação que possa comprovar o que foi acordado. Temos ainda como classificação de contrato individual de trabalho o contrato por tempo indeterminado, onde não existe prazo definido para encerramento da prestação de serviço. Ou seja, nós sabemos o dia que se inicia o contrato, sendo que o dia do seu término é incerto. É prevista a anotação na carteira de trabalho que deve ser devolvida em até 48 horas. A regra é que os contratos individuais de trabalho sejam realizados nessa forma, levando-se em conta o princípio da continuidade do emprego. Temos ainda como classificação do contrato individual de trabalho o contrato por tempo determinado, que é o contrário daquele que foi falado anteriormente, do contrato por tempo indeterminado. Neste, o prazo para início e encerramento da prestação de serviço já está definido no início da contratação. É o contrato determinado por tempo certo e determinado, ou pelo menos com previsão aproximada de término. Neste contrato, as partes já sabem desde o início o fim exato ou aproximado do contrato. Nós temos como exemplo o contrato de experiência, que a princípio é pelo prazo de 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45 dias, totalizando um período de no máximo 90 dias. O contrato de experiência não pode ultrapassar os 90 dias.